Oi, gente, tudo bem? Então, hoje vamos falar da dinastia Tudor e vou tentar traçar muito rapidamente o período que vai da dinastia Tudor à monarquia contemporânea. Bom, deixa eu pensar aqui como é que eu vou mostrar esses slides para vocês. Deixa eu ver aqui, é grande. Tá, agora já vou mostrar os slides para vocês. Olha só, da dinastia Tudor à monarquia contemporânea. Quem é esse primeiro rei que a gente vê aqui? É o rei Henrique VII, aquele que ganhou, conseguiu, vamos dizer, conquistou a coroa da Inglaterra no campo de batalha, vencendo quem? Vencendo o último rei plantageneta da dinastia de York, o Ricardo III, que era aquele rei vilão tão bem retratado por Shakespeare. Exatamente porque o Henrique VII era um rei que tinha obtido a coroa no campo de batalha, ele não se sentia um rei legítimo. E exatamente por isso ele dá um nome do seu primeiro filho de Arthur. Arthur, o legendário rei galês. E ele casa o Arthur com a filha da Casa de Espanha, que era a maior potência na época, potência naval, com colônias, enfim. E é a Catarina de Aragão. E acontece que o Arthur morre. Ah, meu Deus, esse que foi terrível, né? O Arthur, ao morrer, ele. O que a gente faz com a noiva do Arthur, que é a Catarina de Aragão? O Henrique VII pensou em se casar com a ex-nora. Ele teria que obter, ele fica viúvo. Quando ele fica viúvo, o que ele vai fazer com aquela menina? Ou ele devolve o dote à Espanha, e ele já gastou o dote da Catarina de Aragão, ou ele tem que dar um destino para Catarina de Aragão. E o que ele faz é pensar em se casar com ela. Acontece que ele morre antes dessas ideias se concretizarem. Teria que pedir de qualquer maneira dispensa ao Papa. O Papa eu acho que não ia se opor. Porém, ao morrer, o filho dele, o Henrique VIII, que a gente vê aqui no slide, esse segundo aqui, sobe ao trono e o Henrique VIII, então, decide se casar, pede uma dispensa papal e decide se casar com a companheira de brincadeiras de infância dele, que é a Catarina de Aragão. E fica casado com ela por 20 anos, até que eles têm vários filhos. Deixa eu ver se eu tenho aqui rápidos muitos filhos. Olha quantos filhos eles tiveram. O primeiro filho da Catarina de Aragão com Henrique VIII é natimorto. O segundo filho, Henrique, morre com 1 mês. O terceiro filho, natimorto também. Depois, outro Henrique, que também morre com dias. E depois a Mary, essa sim vai sobreviver. Nasce em 1516 e vai morrer depois em 1558, já tendo ocupado o trono da Inglaterra por 5 anos. E ainda tem uma outra filha que é natimorta. Então aqui a gente tem a Catarina de Aragão na imagem grande e aqui na imagem pequena a Mary. Mas a Mary é mulher e o Henrique VIII, nunca uma mulher havia ocupado o trono da Inglaterra. Então Henrique VIII, ele tem até um filho bastardo que ele pensa em legitimar para ocupar o trono por ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse slide do filho bastardo, que são as várias mulheres do Henrique VIII. Aqui, ó, imagem dinástica. Aqui a gente tem nessa imagem o Henrique VIII. Aqui a gente tem a filha mais velha dele, que é a Mary, com a Catarina de Aragão. Aqui, desse lado, a segunda mulher que vai dar origem. Aqui é a filha, né? A filha da Ana Bolena, que é a Elizabeth. E aqui a terceira esposa, que é a Jane Seymour, que lhe dá o filho, o homem que ele tanto desejava, que vai ser o Eduardo
sexto. E aqui o filho, por isso que está assim meio pálido, é um menino que morre com 18 anos, ou um pouco mais, é o Henry Fitzroy, uns 25 anos ele morre, mas o pai pensa em legitimá-lo, mas só que ele morre antes do pai, né? E agora, a essa altura, o pai já tem esses... E o Henrique faz um testamento dizendo... não é normal um rei fazer um testamento, mas o Henrique VIII faz um testamento no qual ele diz quem vai ocupar o trono, quem vai usar a coroa, quem vai herdar a coroa é o filho homem, Eduardo VI, é o sexto, né? Exato, Eduardo VI, porque o sétimo é só no século XX, que é o Bertie, que é o filho da Rainha Vitória, com o príncipe Albert. Então aqui é o Eduardo VI. Se meu filho morrer sem deixar herdeiros, quem a próxima a ocupar o trono vai ser minha filha Mary, e de fato ela também ocupará o trono durante 5 anos. E se Mary morrer sem deixar herdeiros, o que acontece, apesar dela ter se casado com Filipe II da Espanha, eles não têm filhos. Ela por 2 vezes acha que está grávida, vai para o confinamento, porque naquela época as mulheres iam para o confinamento enfim, depois ela tem que sair do confinamento com cara de trouxa, porque ela era uma gravidez imaginária. E depois, se Mary morrer sem deixar herdeiros, quem ocupará o trono é minha filha Elizabeth. E Elizabeth efetivamente vai ocupar o trono por 45 anos, não se casa, e aí já evitando o risco enorme que era uma gravidez, e o maior risco ainda de ter o marido mandando nela, e ela faz um belíssimo reinado durante 45 anos. Então isso aqui é uma imagem dinástica, como aqui também a gente tem um quadro que está pendurado em Hampton Court, a corte Tudor, ao lado de Londres, em que você vê o Henrique aqui no meio, né, botando a mão no ombro do herdeiro dele, que é o filho Henrique VI, e do lado de cá, a mãe do Henrique VI, que é a Jane Seymour. Mas se você for ver, a Jane Seymour morreu de parto. Morreu poucos dias após, 15 dias após dar luz ao menino. E aqui ela está sendo retratada como estando viva e o menino já grande. Por quê? Porque isso aqui é o que se chama retrato dinástico. Então não interessa, o que o rei Henrique queria e pede para o pintor fazer é retratar a dinastia dele. Então aqui o menino, ele bota a mão no ombro do menino, num plano mais à frente a Mary, desse lado de cá, a Mary que vai ser a Mary Tudor, a Maria I, que vai ocupar o trono por 5 anos, que vai casar com Filipe da Espanha. E no terceiro plano, a Elizabeth, que é a filha da Ana Bolena e vai ocupar o trono por 45 anos. Então esse quadro está em Hampton Court. Aqui o Henrique e as 6 mulheres, né? E aqui eu mencionei um musical que está passando em Nova York e em Londres. Eu não acho muito bom esse musical, mas em todo caso, ele serve para a gente lembrar a ordem das mulheres do Henrique. Então, a primeira aqui, Catarina de Aragão, de quem ele se divorcia para se casar com Ana Bolena. Ele fica casado apenas 2 anos com a Ana Bolena e depois ele manda decapitar a Ana Bolena. Então, aqui, ó, divorced da primeira. Beheaded, decapitou a Ana Bolena, aqui o B de Bolena. E aí se casa com a Jane Seymour, que lhe dá o herdeiro homem que ele tanto sonhava, é o Eduardo VI. Ela morre de febre pós-parto. Depois ele se casa com a Ana de Cleves, mas ele não gosta do cheiro da Ana de Cleves, ele odiou, achou que o pintor pintou Ana de Cleves mal e se divorcia, divorce de novo. E aí ele se casa com a prima da Ana Bolena, que é Catherine Howard, da família Howard. A Ana Bolena era da família Howard. Família muito católica, e engraçado que ela é protestante. Ela que ajuda o Henrique, ela que estimula o Henrique a fazer a reforma protestante. Mas a família os Howard eram católicos, originalmente. E a Catarina Howard realmente trai o Henrique e ele manda decapitá-la aos prantos. A Ana Bolena traiu o Henrique? Não.
eu acho que a maioria dos historiadores acredita que não, ela não teria coragem de trair o Henrique, porque ele era um homem eh, que já tinha rechaçado uma mulher que tinha estado com ele e ele havia amado e respeitado essa mulher por 18 anos. Então ela sabia da têmpera do Henrique VIII. E ela não ia arriscar um palácio onde tudo se sabe, onde as paredes têm ouvido. Acho que ela não iria arriscar. Foi uma maneira de se livrar da Ana Bolena, acusá-la de adultério. E a quinta e a sexta mulher que sobrevive ao Henrique VIII, que é a Catarina Parr. Essa é a única que sobrevive. Então tem a musiquinha Divorced, Beheaded, Died. É um versinho, né? Divorced, Beheaded, Survived. Henrique e as suas 6 esposas. Aqui, então deixa eu voltar aqui para falar um pouco desses casamentos do Henrique VIII. Então, aqui a gente tem a dinastia, ó, a dinastia Tudor, então vai de 1485 a 1601, é a dinastia que moldou a Inglaterra, e além disso você tem a questão linguística, que eu falei no outro vídeo para vocês, que é a partir da dinastia Tudor, e especialmente com Shakespeare, que você tem esse florescimento da língua inglesa como nunca antes, inclusive pelas navegações, inclusive pelas descobertas científicas, enfim, a língua inglesa naquele momento já está pronta e aí você vai ter o seu maior poeta, o seu maior dramaturgo, que é William Shakespeare, fazendo uso dessa língua e expandindo essa língua, criando novas formas de falar sobre tudo, sobre amor, sobre ciúme, sobre ambição, sobre todas as paixões humanas. Aqui a gente tem o Henrique VII com a esposa dele, que era a Elizabeth de York. Então, ele se casa com a sobrinha do Ricardo III. O Ricardo III quis casar com a sobrinha também para legitimar o trono, a sua coroa. Mas ele mas não foi permitido, a mãe não permite, enfim, o casamento não se efetua. Imagina, ele que mandou matar os irmãos da menina. E aqui a gente tem a Rosa Tudor, que é uma união da rosa vermelha dos Lancaster e da rosa branca dos York. Bom, aqui temos a imagem da Catarina de Aragão entre os 2 maridos que ela teve. Primeiro o Arthur, irmão mais velho de Henrique VIII, e depois o Henrique VIII, que vai se casar com ela. Ela só fica casada com o Arthur durante 9 meses. Ela vai dizer para o Henrique que ela não consumou o casamento e o Papa concede uma dispensa papal para que ela se case com o irmão do marido morto, do Arthur. Ela se casa e fica casada durante muitos anos com o Henrique, não é? Mas isso, como ela só teve a Mary, a única que sobrevive, dos 6 filhos que ela teve com o Henrique, a única que sobrevive é a Mary, e o Henrique acha que a Mary, que uma rainha mulher, nunca tinha ocorrido isso na Inglaterra. A única vez que você tinha tido uma rainha mulher era lá atrás, quando você tem a dinastia dos normandos, que há um naufrágio no mar e toda a juventude, o herdeiro do rei, perecem, e aí o rei daquela ocasião, o normando, nomeia a filha Matilda e faz todos os nobres jurarem allegiance, aliança a Matilda. Os nobres juram, mas assim que o rei morre, começa uma guerra civil porque os nobres não aceitam Matilda no trono. E o primo de Matilda, Estevão, então é elevado ao trono. Essa guerra civil dura 20 anos, é um período horrível para a Inglaterra, e no final é feito um acordo de que assim que Estevão morresse, então o filho de Matilda, que é o Henrique II, vai subir ao trono. Então é ali que a gente começa os Henriques. Aí ele sobe ao trono e aí você tem enfim, a pacificação do país. O interessante aqui desse slide que eu estou mostrando é que porque o Henrique quer rechaçar a Catarina de Aragão,
e se casar com uma nova mulher para poder tentar ter um filho, que é com a Ana Bolena, é que ele vai fazer a reforma protestante. Justamente o Henrique, que, ah, meu Deus, o Henrique ganhou o título, recebeu o título do Papa de fiel defensor da fé. E ele é quem vai fazer, ironicamente, quem vai fazer a reforma protestante. Aqui a gente tem uma pintura de uma imagem que retrata o divórcio e o depoimento da Catarina perante uma corte que vem de Roma, cardeais, presidida pelo cardeal Wolsey na Inglaterra. Então, essa corte aqui para julgar a Catarina de Aragão e se o casamento era válido ou não era válido. A corte não chega a conclusão alguma. Depois o Henrique, ela fica presa não, mas enfim, ela fica num castelo afastada até que ela morre. Mas nesse meio tempo o Henrique se casa em desafio a Roma, rompendo com a Igreja de Roma, fazendo a reforma da Inglaterra. Ele se casa com a Ana Bolena. E a grande ironia é que ele vai ter apenas uma filha com a Ana Bolena. Tem outros natimortos, mas apenas uma filha sobrevive, que é justamente mulher. Então ele fez tudo isso para ter um filho homem e, na verdade, ele acaba tendo mais uma filha mulher e operou uma mudança de religião radical na Inglaterra. A paisagem da Inglaterra muda. Olhem aí essa paisagem dos mosteiros. Da noite para o dia, os mosteiros são dissolvidos, a paisagem muda, a paisagem visual mesmo. E freiras e padres são colocados na rua. A maioria das freiras, as jovens, vão trabalhar no que é possível trabalhar, desde empregadas à prostituição, e muitas passam fome, especialmente as freiras mais velhas, que não têm tanta nem força física e nem beleza para juventude para se prostituir. Então é uma coisa terrível, assim. O Henrique desarticula eu botei aqui, ó, durante centenas de anos os mosteiros eram centros de fé, de emprego, de bem-estar, saúde, eu esqueci de botar saúde, cultura, educação. Onde quer que você estivesse na Inglaterra, havia um mosteiro. Entre 1536 e 1540, eles desaparecem para sempre. 850 mosteiros destruídos e toda a riqueza que os mosteiros abrigavam, livros, documentos e toda a questão de, vamos dizer, de apoio social, o mosteiro como hospital, o mosteiro como centro de emprego, o mosteiro como produzindo alimentos, tudo isso é desarticulado e as freiras e frades vão parar na rua. Até a questão da educação, que estava a cargo dos mosteiros, agora tem que ser tratada pelo rei. E o Henrique vai ter que começar a pensar em escolas, né? Porque antes a função estava com os mosteiros. Vou voltar aqui nesse outro slide, que esse slide eu gosto muito. Essa mudança foi tão rápida na Inglaterra que eu botei aqui, fé dividida, famílias divididas. Está escrito errado aqui, né? O que começou com o divórcio se tornou uma revolução no Estado e na consciência individual. Vou explicar por que na consciência individual. Mas essas duas imagens é que essa reforma foi um movimento tão rápido na Inglaterra e vindo de cima para baixo, porque é o Henrique VIII que está promovendo a reforma, que não dava tempo de você tirar os santos das igrejas. Então, não dava tempo. Então, você simplesmente cortava a cabeça dos santos e quando era uma pintura, um afresco, um mural, você simplesmente
passava um cal, uma tinta branca para desfigurar os santos, não é? Então botei uma citação do Hamlet aqui. O tempo está fora do eixo. Time is out of joint. É exatamente isso que o Hamlet captura. Essa mudança muito rápido de religião. E o Hamlet vai ficar se perguntando se o fantasma que aparece para ele é o fantasma do pai ou se é um demônio que toma a forma de uma pessoa amada. Justamente uma das questões dessa fé, que essa fé dividida traz, uma questão teológica que a fé dividida traz. Aqui eu já falei, aqui é o livro, 2 capas para esse livro, mas é um melhor livro sobre a reforma na Inglaterra, do Eamon Duffy, um grande pesquisador, e aqui está o santo, novamente a ilustração dos santos sendo com a cabeça cortada, ou defaced, né, effaced, apagado, né? Bom, e aqui então ele fez a reforma, casou com a Ana Bolena, depois ele se casa, a Ana Bolena é decapitada, ele se casa com a Jane Seymour, tem complicações pós-parto, ela morre, e aqui a gente tem o Eduardo VI, que vai ser rei por 5 anos. Ele nasce em 1537 e ele vai ser rei de 1547 ou 48 até a morte dele em 53. Enquanto ele é rei, ele é um rei tutelado, né? Então ele vai ter os irmãos da Jane Seymour, os 2 irmãos da Jane Seymour sendo tutores dele. Mas ele é um rei, vamos dizer assim, protestante e que continua as reformas iniciadas pelo pai. Aqui a gente tem a 4ª mulher do Henrique VIII, a Ana de Cleves, de quem ele se divorcia. E é mandado para ele esse retrato, ele pede para o Holbein ir até o principado onde ela morava, Cleves, ele pinta a Ana de Cleves e ele gosta muito do retrato, mas quando ela chega na Inglaterra, o casamento já está efetivado por procuração, ele não gosta, acha que o retrato foi enganoso, ele não gosta do cheiro dela, enfim, a Ana de Cleves é muito, muito, vamos dizer assim, esperta, ela consegue se manter na Inglaterra porque ela não queria voltar para o Principado de Cleves, porque senão ela ficaria sob a tutela do irmão. E ela consegue um acordo com o Henrique, e ela fica como irmã do Henrique na Inglaterra. Ele lhe dá o castelo da Ana Bolena, o castelo River Castle, onde a Ana Bolena nasceu. Aqui a 4ª esposa é prima da Ana Bolena, a Catherine Howard, pintada pelo Holbein, sempre os azuis do Holbein aqui, né? E essa sim traiu o Henrique VIII e foi executada, decapitada, teve vários amantes, foi decapitada. E a 6ª e última mulher que sobrevive a ele, que é a Catherine Parr. Não teve filhos com ele, era uma viúva, ela já tinha tido outros maridos, sem filhos, e depois que o Henrique morre, ela vai se casar com o tio do menino, do Eduardo VI, o Thomas Seymour, que há um episódio, inclusive, que o Thomas Seymour, isso é retratado em séries e tudo, o Thomas Seymour, ele intenciona seduzir a Elizabeth. Talvez Elizabeth fosse uma esposa mais interessante para ele do que a Catherine Parr, porque Elizabeth vai ser a próxima herdeira caso a Mary Tudor não tenha filhos, né? Então, as 6 esposas, eu já falei, retrato dinástico, uma imagem dinástica, é que a grande pose do Henrique VIII, ele já obeso e sempre com as pernas, é muito hábil o pintor ao pintá-lo com pernas abertas, porque ele dá uma imponência. A gente acredita que talvez ao vivo ele não tivesse essa imponência, porque ele estava obeso, ele estava com um ferimento na perna que não fechava, provavelmente devido a diabetes, e esse ferimento exalava um cheiro muito ruim, enfim. Mas a gente tem vários retratos do Henrique VIII nessa pose. Então aqui estão os Tudor todos, novamente, né? Henrique VII, VIII, Eduardo VI, Mary I, Elizabeth I.
O Eduardo, o menino guiado pelos tios, aqui novamente uma ilustração de ginástica do Henrique deitado no leito já adoentado, apontando para o futuro herdeiro que é o tio, e aqui você tem os tios e os cardeais, e aqui na frente toda a questão da reforma. Você tem escrito aqui o Papa, enfim, tem impropérios contra os católicos aqui na frente dessa imagem. Então, realmente simbolizando o Eduardo VI como um menino guiado pelos dois tios, que eram protestantes, e o menino também já criado na fé protestante. Depois do Eduardo VII, é o sexto, né? Depois do Eduardo VI, ele fica 5 anos no poder, sobe ao trono a irmã dele, que é quem? A Mary, que é o quê? Católica. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, é uma confusão, né? Porque a Inglaterra fica 5 anos protestante e agora vai ficar mais. Pensa que vai ficar o resto da vida católica. Acontece que a Mary morre, ela só fica no trono por 5 anos, se casa com Filipe da Espanha, católico, mas não conseguem ter filhos. E, enfim, e aí ela morre de câncer, provavelmente era um câncer, um tumor no útero. Ela, inclusive, se engana achando que se trata de uma gravidez. E após a Mary I, quem sobe ao trono é a Elizabeth. E eu acho muito interessante falar da Elizabeth, porque em relação a Elizabeth, olha quantos retratos eu coloquei aqui. Ela não ficava posando o tempo todo para retrato, gente. Mas ela fez um pintor, era comum isso na época, fazer um molde do rosto dela, e sempre que alguém quisesse pintar a Elizabeth, pegava essa forma, esse molde, esse retrato base, e sempre era só copiar. Então, por isso ela se mantém jovem na maioria dos retratos. É muito raro um retrato como esse aqui, de baixo, que mostra a Elizabeth mais velha. Eu vou mostrar dois retratos assim, mas são raríssimos. A maioria, a absoluta maioria das imagens de Elizabeth, a mostra sempre com essa aparência jovem. Inclusive porque essa mitificação, essa juventude eterna, essa rainha virgem, muito pálida e com uma gola elisabetana que parece as asas. Olha aqui, parece as asas de um santo, da Virgem Maria. A Virgem Maria não existia mais na Inglaterra a essa altura, que era protestante, mas ainda assim a Elizabeth faz uso de toda essa mitologia católica em torno da figura dela, né? Então, ela é a rainha que já sabe da importância que é você é, é, você ter a opinião pública na sua mão. E é isso que ela faz, né? Então eu botei aqui, ó, retratos de Elizabeth, mitificação e culto. Por que Elizabeth precisa de propaganda? Porque não estamos mais na Idade Média e a opinião pública importa. Ela precisa da aderência dos súditos, especialmente por causa do Papa que em 1570 mandou excomungar Elizabeth. Então, essa aderência do público, da opinião pública, consolida o seu poder político. Ela era uma governante mulher em um mundo de homens e ela resistiu a todas as tentativas de casá-la com protestantes, com católicos, com príncipes estrangeiros, o próprio ex-cunhado viúvo da Mary Tudor, da Maria I, a irmã dela, meia-irmã dela, propôs casamento. Elizabeth enrolou ele muito tempo. Então, essa questão do marketing da Elizabeth, é claro que a gente está usando a palavra, vamos dizer, de modo anacrônico, mas sim, mas tem toda assim uma. Ela tem toda uma direção de, vamos dizer assim, ela é uma marqueteira antes do tempo, né? E ela usa realmente esse culto banido, que era o culto da Virgem Maria, tinha sido banido com a reforma, usa a mitologia greco-romana, usa a mitologia católica para construir a sua imagem, que vai ser, vamos dizer, solidificada nos seus discursos, nas suas roupas, nas suas joias e nos vestidos. Aqui eu tenho esse vestido aqui, né, que é esse retrato, ela em cima do mapa, mostrando o poderio dela,
E aqui, dos dois lados, ó, de um lado, ela está retratando, o pintor está retratando aqui a, a, a vitória sobre a invencível armada espanhola. E aqui estão os barcos, e aqui estão a tempestade, os barcos afundando. Então, aqui retratando a vitória, a mão dela sobre o globo terrestre, aqui a pérola, símbolo da virgindade, todas essas pérolas, e essa gola aqui, quase como uma asas de anjo ou uma auréola, enfim. Então, toda a mitologia está aqui. Nesse vestido aqui, ó, esse quadro é o retrato da armada, aludindo à questão da armada espanhola. A gente tem várias versões. Aqui ele está em 3 versões. E deixa eu mostrar aqui também esse outro retrato que é fantástico, gente. Esse retrato aqui, que você vê no retrato, aqui ela tinha 68 anos, mas olha o rosto dela, o rosto de uma mulher jovem. Meses antes da sua morte, ela estava aqui, ela não estava de modo algum dessa maneira. Isso aqui é só uma representação pictórica, né, para simbolizar a rainha que está aqui segurando o arco-íris, que é o símbolo da paz. Afinal, ela governa por 45 anos e você não tem guerras na Inglaterra nesse período, não tem guerras contra potências estrangeiras, exceto pela invasão da Armada Espanhola. Você tem aqui vários emblemas da divindade, aqui como as asas, que eu já falei, enfim. Aqui a cobra como símbolo da sabedoria, e aqui no manto dela você tem orelhas, ouvidos e olhos por todo o manto, simbolizando o quê? A onisciência da soberana. Ela ouve e vê tudo, né? Então, esse retrato tá em Hatfield House, uma casa que fica a 1 hora e pouco de Londres, e você tem aqui aos 68 anos, mas na verdade uma máscara da juventude. Aqui a gente tem os únicos retratos. Aqui, inclusive, ela não tá velha, né? Mas a gente vê aqui, ó, a morte ao lado dela, já querendo coroá-la, a morte. Agora, nesse aqui, ela tá bem mais velha, mas também não tá tão velha assim. Parece que ela ficou bem pior que isso. Ela adorava doces, ficou sem dentes, enfim. Enfim, ela. E a maquiagem branca que tinha chumbo a envenenou aos poucos. Durante a vida inteira ela usa maquiagem branca porque ela teve varíola e ficou com marcas no rosto. Depois da Elizabeth, ironicamente, quem vai suceder a Elizabeth é o filho da Mary Stuart, que era a prima escocesa dela, que tinha sido rainha na França. E a Mary Stuart, depois que o marido, o Delfim, e rei francês, depois ele é rei francês por um tempo, morre, ela retorna à Escócia, ela se casa e ela tem um filho que é o Jaime. E ela escolhe mal o marido, e aí ela logo uma segunda pessoa que está interessada nela acaba matando esse marido inglês, que era primo inclusive da Elizabeth, que ela escolheu, que era muito violento, bebia, enfim. Mas aí a Mary foge com esse suposto terceiro marido, que ele é suposto de ter mandado matar o segundo marido dela. O primeiro tinha sido o Delfim francês, que depois virou rei. O segundo era o primo de Elizabeth, o Lord Darnley, que então ela tem o filho. Então, quando ela deixa a Inglaterra às pressas, ela tem que deixar o filho sob a custódia, a criança pequena, sob a custódia do irmão, e ela nunca mais vai ver esse filho. E esse filho é criado pelo irmão dela, fica na Escócia, e ela foge para onde? Ela foge erradamente para a Inglaterra. E aí ela fica 18 anos sob prisão domiciliar na Inglaterra, até que conseguem incriminá-la, dizendo que ela estava fazendo um complô para matar Elizabeth. Porque
que a presença da Mary é tão complicada na Inglaterra? Simplesmente porque do momento, a gente acabou de ver que a Inglaterra está no processo da reforma. E toda hora você muda de religião. Então, com o Henrique VIII era católico e ele rompe para se casar com a Ana Bolena. Depois, quando sobe o filho dele ao trono, o protestantismo se radicaliza, mas é apenas por 5 anos. Aí depois vem a irmã Mary Tudor, que é o quê? Católica. Então, são mais 5 anos de catolicismo. Quando vem a Elizabeth, é que você vai ter um protestantismo novamente, mas uma certa tolerância religiosa. Só que as coisas ainda não estão, vamos dizer assim, assentadas. Então, a presença da Mary Stuart em solo inglês, em torno dela passam a se agregar todos os descontentes com a religião protestante. E por isso é que ela representa uma ameaça para Elizabeth, a tal ponto que o Papa excomunga Elizabeth e diz que quem matar Elizabeth terá absolvição prévia. Não precisa nem, você já tem a absolvição, se você matar então a Mary Stuart realmente em solo inglês, ela representa um perigo para Elizabeth. Aqui a gente tem, gente, alguns filmes que retratam isso. Mary, Queen of Scots. A grande mentira desse filme é que as duas não se encontram, tá? A Elizabeth I com a Helen Mirren e o Jeremy Irons é maravilhoso, e a gente vê que o grande amor da vida dela, que foi o Conde de Leicester, que é interpretado pelo Jeremy Irons. Conhece ela desde menino, eles se conhecem. A Elizabeth, The Golden Age, é maravilhoso, a época de ouro, a época, né, de ouro é maravilhoso também, eu esqueci o nome da atriz aqui. E esse aqui é mais novo, essa série Becoming Elizabeth. Eu acho muito boa essa série porque retrata coisas que não foram retratadas antes na maioria dos filmes. Isso aqui vai retratar a juventude de Elizabeth. Então, retrata a Elizabeth morando com a madrasta, a última rainha Catarina Parr, no castelo de Sudley, e depois o tio do irmão dela, do príncipe Eduardo VI, avançando, com avanço sexual para a Elizabeth. Então, isso é muito interessante, essa série. Pena que não continuaram a série, mas a primeira temporada vale a pena assistir. E depois a gente vai ter a dinastia Stuart. Vou passar muito rapidamente aqui para vocês as dinastias, tá? Então, aqui como é que é a dinastia Stuart? Aquela dinastia que eu acabei de passar é a Tudor. Aqui é a dinastia Stuart. Como é que é essa dinastia Stuart? O filho da Mary Stuart, da Mary, rainha dos escoceses. O Charles I, filho dele, que é decapitado. Esse também vai ser decapitado. Quando que ele é decapitado? Em 1649. Gente, a Revolução Francesa vai ser em 1789. Olha quantos anos antes, mais de 100 anos antes, quase 150 anos antes, a Inglaterra ousou decapitar o rei, o seu rei. O parlamento ousou decapitar um rei, que é o Charles I. Durante 18 anos, quem domina o governo e o parlamento é o Oliver Cromwell. É o período republicano na Inglaterra. Nesse momento, há uma república na Inglaterra. Após o Cromwell, como o filho do Cromwell não consegue segurar as rédeas do governo e dialogar com o parlamento como o Cromwell, vem o Charles II, que é chamado do exílio, filho do Charles I, é chamado do exílio pelo parlamento. Esse Charles I é que se casa, ele é quem se casa com a Catarina de Bragança, que vai levar o chá para a Inglaterra, da Casa de Bragança, casa portuguesa. Eles não têm filhos. O Charles tem um monte de filho bastardo, fora do casamento, mas com a Catarina de Bragança ele não tem filhos. Aconselham o Charles a repudiar a esposa, mas ele não faz isso.
Ele se mantém casado com ela e quando ele morre, ele passa o trono ao irmão, que é o Jaime II, que tinha tido 2 casamentos. E no segundo casamento, ele se casa com uma italiana católica e ele tem um filho homem. E nesse momento, os ingleses acham que novamente a Inglaterra vai dar uma virada e vai virar católica com o Jaime II. Então, o que eles fazem? O parlamento e os aristocratas, enfim, todo mundo que que tem poder na Inglaterra, acaba fazendo um acordo para chamar a Mary, filha do Jaime, e o William de Orange, da Holanda, os 2 protestantes, para ocupar o trono, dando um grande golpe de Estado no próprio pai, que sai da Inglaterra fugido. Ele sai fugido da Inglaterra. E aí, por muito tempo, vai governar William e Mary, que não tem filhos. A Mary, inclusive, morre antes. O William continua e após o William e Mary vem o governo da Anne. Quem é Anne? É a segunda filha do Jaime II. Essa é a dinastia Stuart. A Anne está retratada no filme. Deixa eu botar aqui o filme. Isso aqui eu não vou passar tudo para vocês, não. É muita coisa. A Anne está retratada no filme A Favorita. Aqui, ó. E a gente vê nesse filme a Rainha Anne e as 2 favoritas dela, Sarah Churchill e Abigail Marshall. E aqui o Palácio de Blenheim, onde o Churchill nasceu, porque a Sarah Churchill é antepassada do Churchill, né? E aqui é que o Winston Churchill vai nascer. Essa é uma cena do filme que você vê a Rainha Anne cheia de coelhos em volta. Isso é uma coisa que o filme encontrou esses coelhos, 23 coelhos, para representar as 23 vezes em que ela ficou grávida e ela teve um filho apenas que sobreviveu até os 17 anos. Então a rainha Anne, ela sucede o cunhado, que é primo dela, William III, e a própria irmã, porém ela não tem filhos. Então quando ela morre, começa uma... Desculpe aqui, gente. Olha aqui. Começa uma caça... não botei esse slide. Começa uma caça na Inglaterra por um herdeiro para Anne. Quem seria o herdeiro? Todo mundo que mora na Inglaterra, àquela altura, ainda pesa sobre eles sombra de serem simpatizantes do catolicismo. Então o parlamento decide buscar um herdeiro que está fora da Inglaterra. Não é o herdeiro mais próximo, mas ele está fora da Inglaterra, está na casa de Hanover, na Alemanha, e esse herdeiro vai ser o Jorge I, neto da rainha Sofia, que era irmã do Jaime I. Agora, olha, dê uma olhada aqui na casa de Hanover. Essa vai ser a casa de Hanover. Então, o Jorge I é esse rei alemão que vem morar na Inglaterra. Ele já tem acho que 50 e muitos anos, 55 anos. Ele vem para a Inglaterra, ele não fala inglês. E o que é que acontece? O parlamento tem mais poder ainda, né? Depois vem o filho dele, que vai reinar também durante muito tempo, Jorge II. Esse já fala inglês, mas fala inglês com sotaque. E depois vem o Jorge III, que é aquele rei que fica louco do rei do filme, da peça, As Loucuras de Rei Jorge. E nos períodos em que ele fica louco, quem reina é o filho dele, que é o Jorge IV. O Jorge III e o Jorge IV já falam inglês. E depois do Jorge IV, quem reinaria era o irmão dele, que já teve uma filha chamada Vitória. Só que o irmão morre antes. O irmão morre aqui, olha, eu vejo aqui em 1820. O Jorge IV vai reinar até 1830. Então, esse segundo filho do Jorge III, que é o Eduardo, morreu cedo, mas deixou uma filha, Vitória. Então, quando o Jorge IV morre, sem filhos, tendo o irmão dele morrido e deixado uma filha, a herdeira seria a Vitória, mas ela é muito pequena, herda o terceiro irmão, que é o William IV. Então, olha, são 3 irmãos, Jorge IV, depois herdaria o Eduardo, né? Ele tem uma filha. Aí herda o William IV
E o William IV também não tem filhos. Quando morre, em 1839, o trono vai para a filha do irmão do meio, que é a Vitória. Então vejam que a dinastia de Hanover é que vai dar na rainha Vitória. Vou mostrar aqui em detalhes